mais um episódio do podcast. A gente está aqui com o nosso convidado especial, o Hélio, nosso professor de capoeira. Prazer. Prazer, Kécia. Prazer, Hélio. Sou o mestre Bambam. Prazer. Então, gente, ele é o nosso professor de capoeira aqui todos os sábados e a gente veio aqui entrevistar ele para saber mais sobre esse projeto. O que você tem para dizer da gente sobre esse projeto? Esse projeto surgiu de uma vontade que eu tinha desde quando eu mudei para cá, de trazer a capoeira para cá. Eu via a molecada dispersa na rua e trazer a galera e apresentar a capoeira para eles através de um esporte e de uma cultura. A capoeira é tudo isso que eu tentei trazer para cá e, graças a Deus, apareceu a oportunidade. Foi muito abraçada aqui na escola. Foi, graças a Deus. Mas assim, como que a capoeira ela chegou na sua vida? Nossa, isso é uma pergunta muito interessante. A capoeira chegou na minha vida porque eu era muito magro. Magro. Minha mãe me levou no médico e o médico falou assim, ele precisa participar de algum esporte, alguma atividade. Eu tentei futebol, para ser ruim no futebol eu tenho que melhorar acho que um pouco a mais. Tentei, entre outros esportes, e não consegui. Aí minha mãe chegou lá em meados de 95 para 96, numa academia perto de casa, abriu uma escola de capoeira, né, com o professor Caimão. Eu fui, me apresentou, entrei, me joguei. Quando fui ver, estou há 30 anos nessa brincadeira. Virou uma paixão, né? Virou uma paixão. É. Mas assim, todo mundo sabe que a capoeira ela tem um envolvimento com uma religião, né? Você é dessa religião? Como que é? Então, todo mundo diz que a capoeira tem envolvimento com a religião. Não, a capoeira não tem um envolvimento com a religião. É uma questão histórica, né, do Brasil lá do tempos atrás. A capoeira, ela foi feita de um modo libertário, tá? Onde os negros daquela época, que fugiam dos quilombos, das senzalas, iam para os quilombos, iam para o meio do mato. E eles tinham que se lutar pela sua liberdade. Então, quem estava fora, né, nos quilombos, eles tinham que lutar. Ajuntou a cultura negra com a cultura indígena, que é do nosso Brasil, e surgiu a capoeira. A capoeira não é só negra, também é indígena, tá? A religião, ela entrou na capoeira após a abolição. A capoeira, ela tem 125 anos. A abolição tem apenas 125 anos. Ela é uma criança ainda, tá? O que aconteceu? Os negros, naquela época, eles não podiam ter a religião sua, da África. Então, chegou no Brasil, colonizado pelos portugueses, eles tinham que seguir o catolicismo. Então, eles acabaram deixando a sua cultura, o seu ponto de vista cultural de religião para trás e começaram a frequentar as igrejas católicas. Conforme essa religião, a abolição aconteceu, os negros não podiam mais frequentar a igreja católica, porque já que eles estão livres, eles não podem trabalhar e também não podem frequentar a nossa igreja, assim como eles não tinham trabalho. Aonde surgiu a capoeira popular para todo mundo, que os negros, através disso, começou a praticar a arte da capoeira nas praças, assim trazia o público, onde eles passavam o chapéu, recolhendo aqueles dobrões, né, que seria o dinheiro antigamente, e para comprar o seu arroz, o seu feijão. E nisso daí, eles não podiam mais frequentar a igreja católica. Eles automaticamente começaram a praticar a sua própria religião trazida da África, que seria o candomblé e a umbanda. Mas a capoeira, um tempo da sua evolução, ela não é presa à religião. Ela é presa à luta de libertação. Quem tem religião somos nós. Eu sou evangélico. O outro, o meu mestre, que é meu mestre, ele é pastor, é evangélico. O meu mestre que faleceu, que é o mestre Borboleta, ele era do candomblé. E assim vai para cada lugar, cada um tem sua religião. Isso é indiferente na capoeira. Então a capoeira não tem religião. A capoeira é um esporte de luta, de libertação. Se for colocar no contexto, é uma das lutas mais perigosas que tem, porque é uma luta de libertação, onde o negro lutou
para conquistar sua liberdade. Por isso que a gente fala que capoeira não é religião. Quem tem religião somos nós. Então é muito bom ter essas informações, porque é o pensamento que as pessoas têm, né? Por conta do atabaque, das músicas, da representação mesmo. Sim, se você for ver, isso daí é muito interessante, boa pergunta. Porque como que entrou o atabaque na capoeira? Foi por causa que eles não podiam praticar capoeira, em um certo tempo não pôde mais praticar capoeira. Então eles começou a migrar o seu local de treinamento para dentro das igrejas que eles estavam, que era onde eles faziam o culto. Aí é onde entrou o atabaque. Assim como no Rio de Janeiro, em 1963, a capoeira entrou numa roda de samba no Rio de Janeiro. E aí é onde entrou o pandeiro na capoeira. É história, é cultura. Uma aula de história aqui. Mas assim, eu não sei se você é casado, se você pretende passar essa cultura sua para outras gerações, porque a gente sabe que o Nicolas é parente seu, mas ele foi pro futebol, ele conseguiu ir pro futebol. Sim, todo mestre de capoeira tem essa pretensão de passar o seu legado para os seus filhos. Mas caso isso não aconteça, assim como o meu mestre tem os filhos dele que não seguiram para a capoeira, um é lutador de MMA, o outro é artista plástico, temos nós, que acabou sendo um filho dele, que estão carregando esse legado, que seria a República de Palmares. Sim, é um projeto muito interessante. Mas assim, o que você acha que a capoeira representa dentro do estado do Chile? O que você acha que essas pessoas procuram? O que você acha que a capoeira significa para esse tipo de pessoa? O que a capoeira representa para essas pessoas é o que eu procurei transmitir para eles. Tá? O que eu procurei transmitir? Que a capoeira, além de ser um esporte, ela tem outras variáveis dentro dela. A capoeira, ela te transforma de tal forma que, em vez de você ficar na rua pensando em outras coisas, aqui você vai conhecer pessoas de outro lugar, outras nacionalidades, outros estados. Você vai poder viajar com a capoeira. A capoeira te torna um músico, porque você tem que aprender a cantar. Te torna um instrumentista, porque você tem que aprender a tocar instrumentos. Você tem que ouvir os instrumentos que está tocando, berimbau, pandeiro, atabaque, o coro, a música que está sendo cantada. Além disso, você consegue ter uma evolução na cultura, que a gente viu agora, um pouco da história, do conhecimento, e você acaba evoluindo mentalmente e fisicamente. Por isso que eu falo que a capoeira é o esporte mais completo, porque ela, além de você falar assim, eu não tenho dom para lutar, mas a capoeira não é só luta, ela também é música. Como nós temos cantoras e cantores, um falecido recentemente chamado Boa Voz, ele era jogador de capoeira, mas não era bom, porém ele era o maior músico de capoeira que tinha no Brasil. Isso nós também temos atualmente a Carolina Soares, ela é uma cantora nacional brasileira de música populares e ela é artista da capoeira também. Mas assim, esse projeto que você fez aqui em Cuba, ele é o primeiro? Você pretende ter outro? Esse é o meu primeiro projeto aqui em Barueri, já tive outros, mas esse aqui é o meu primeiro sozinho, onde eu estou atuando sozinho. Tem meu mestre que me apoia também, que está junto comigo. Mestre Zorinho, obrigado pelo apoio. Mas a gente estamos procurando evoluir, colocar em mais lugares para ter alcançar o maior público possível. Tá? Primeiro projeto, aí estamos engatinhando aqui. Muito interessante esse projeto. Mas já tem mais alguma informação assim que você acha importante dizer da história da capoeira, de toda essa cultura? Falar que é mais um lembrete, né? Que a capoeira não é, como diz, não é religião. É o que todo mundo tem preso disso daí. Como eu falei da história, só explicando. A capoeira, ela veio através do sofrimento negro. Tá? Se você pegar a história dela certinho, o negro conseguiu essa liberdade, porém ele não pôde trabalhar. O negro se virou para conseguir o
trabalho, que foi através da capoeira. Ele conseguiu o trabalho e onde ele começou a ganhar dinheiro. A primeira lei do Brasil para ser preso, a primeira lei mesmo do Brasil foi que todo preto que fosse pego treinando, praticando capoeira, pegava de 3 a 6 meses de cadeia. E fosse mestre, líder de bando, que fosse pego, pegava de 1 ano a 1 ano e 6 meses de cadeia. Ela se tornou proibida porque os negros estavam conseguindo evoluir e ter um domínio. Por isso que ela foi para dentro das igrejas do candomblé, onde eles chamam terreiros, que o terreiro em si, o significado de terreiro é terreno, baldio, onde você tinha a casinha dos negros, e lá no fundo, no seu terreiro, onde eles praticavam a religião, e depois da religião se praticava a capoeira. Outra discriminação que eu vejo muito, pessoas comentando, é sobre a mulher praticar e sobre as pessoas brancas praticarem, porque eu vi muita gente na escola falando que não queria, mas falavam que não aceitavam direito de mulher, coisas assim. Isso é uma coisa histórica também, tá? Aconteceu muito, porque mulher não podia nem praticar nenhum tipo de luta antes. A capoeira também quebrou esse paradigma. Hoje a capoeira é para todos e tudo e todos, tá? Eu tenho crianças de 5 anos treinando comigo, como eu tenho pais de 52 anos treinando. Então, indifere se é homem, mulher, o que acontece é o famoso preconceito. O seu pai não deixa você vir treinar porque é um mestre homem, ou porque não conhece o mestre que está dando aula. Então é bom vir você conhecer e ver. Aqui em Cuba, por incrível que pareça, tenho 40 alunos, 10 homens, 3 mulheres. Nossa! Mas fala mais aí, porque tem muita gente perguntando, e como quando você veio aqui falando, tinha muita gente na escola, mas conta mais aí. Então, a capoeira, como eu falei, ela é um esporte que abraça todo mundo. Quem quiser estar vindo, só vir, não custa nada, é um projeto gratuito, só peço que venham de calça, né? Para caso alguma coisa igual aconteceu isso aí, como eu estava explicando aqui para vocês antes, eu peço para as meninas e meninos virem de calça, porque se caso eu precisar relar, eu prefiro encostar na calça, puxar a calça para explicar, para fazer um movimento, do que encostar na pessoa. Tá? Então isso vai de muito do professor, da aula. Tem professor meu alunos meus, que não gosta que nem relem neles. Eu vou de longe, vou explicando, vai indo, vou demonstrando, eu vou fazendo e vai indo até eles pegar. Então isso vai de pessoa para pessoa. E o professor também tem que saber entender isso daí. Entendi, mas é isso, viu? Obrigada pela sua presença, parabéns pelo projeto, é um projeto muito interessante. Com esse podcast eu acredito que vai chegar mais gente ainda, cada vez mais interessada. E obrigada pela sala de história, né? Obrigado a vocês por estar aqui. Prazer, tchau, tchau. Obrigada, gente. Até o próximo episódio do podcast.